E aí, galera do oitavo ano, o professor Jário chegando para mais uma aula e hoje nossa aula é de filosofia. Nós vamos falar sobre estética. O que vem à sua mente quando alguém fala essa palavra estética? Estética dá a sensação de belo ou não? Estética dá a ideia de mudança? Pois é, nós vamos falar hoje sobre estética, né? Juízo estético ou juízo de gosto na perspectiva de Kant. Então, fica atento às informações. Nós estamos iniciando a unidade 4, nosso livro de filosofia. Espero que você já esteja com o seu material para que nós possamos dar continuidade ao nosso encontro. Então, você vai aí, pega o seu material, pega o marca-texto, lápis, para que você possa estar grifando os assuntos mais importantes que nós vamos estar discutindo agora, nesse exato momento, no livro de filosofia. Estética, sobre isso nós vamos falar agora na perspectiva que Kant traz sobre aquilo que é o juízo estético ou o juízo de gosto. Fica atento, porque nós vamos falar sobre o que é o belo e o que é o feio nessa perspectiva filosófica. Então vamos lá à nossa aula. Bom, nós vamos começar trazendo já uma ideia sobre o que tem nesse capítulo. Bem, nesse capítulo nós vamos estar estudando reflexões sobre o belo. Então, o que é belo, né, para você? A concepção, em sua concepção, o que você entende sobre o belo? Idealistas, empiristas, juízo estético em Kant. Então, nós vamos ter aí, mais uma vez, a participação desse grande filósofo, que é Immanuel Kant. Nós vamos estar trazendo. Outro ponto importante de destaque nesse livro é o que nós vamos estar trabalhando durante todo esse período, que é o nosso período com o quarto livro, que nós vamos estar trabalhando aí justamente estética. Então, o que nós vamos ter aqui? Primeiro, nós vamos ter juízo estética ou juízo de gosto na perspectiva de Kant. Capítulo 2, arte e filosofia. E capítulo 3, arte na sociedade industrial. Então, são três temas fortes, polêmicos, que nós vamos estar trazendo à discussão sobre eles. Então vamos começar. Aqui eu já trago algumas perguntas que são de fato de grande relevância, grande importância para que a gente possa começar essa discussão aqui em filosofia. Que diz assim: onde o belo se encontra? Na obra de arte ou na pessoa em que aprecia? As belezas naturais são obras de arte? Todas as pessoas têm a mesma sensação de beleza? As obras de arte devem despertar sensações nobres nas pessoas? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa compreender sobre essa perspectiva do que Kant vai trazer acerca do juízo estético ou de gosto na perspectiva de Kant é entender que todas as perguntas que nós fizemos, elas vão estar associadas a essa relação do belo, né? Então você perceba que aqui vai frisar muito sobre isso. Nós vivemos em uma sociedade que ela precisa nesse exato momento, realizar uma reflexão sobre esse conceito do que é belo. Então, as perguntas vêm reforçar justamente isso. Então, aqui fica uma reflexão para que você também possa responder em casa. Então, onde o belo se encontra? Na obra de arte ou na pessoa que aprecia? Então, o que você diz? É o quadro que está lá? Ou o belo está em quem consegue apreciar essas obras de arte? As belezas naturais são obras de arte? Todas as pessoas têm a mesma sensação de beleza? Será se você tem a mesma percepção que eu tenho sobre o que é belo? Claro que não. Então, cada pessoa tem uma visão específica do que é o belo, né? Do que ele caracteriza como a beleza. Então, é interessante discutir sobre isso baseado na perspectiva do que Kant vai colocar, mas fazer uma análise de que o homem ele pode ter aí observações diferenciadas sobre esse conceito de beleza. Por essa razão, eu iniciei a aula trazendo para vocês e perguntando o que vocês entendiam, o que era estética. Então, a estética ela vai estar amplamente sendo discutida nesse capítulo. As obras de arte devem despertar sensações nobres nas pessoas? Então, vamos lá. Natureza, uma obra de arte? Ao observar a paisagem da ilha de Fernando de Noronha, alguns pensamentos podem surgir espontaneamente. Que lugar belo, que paisagem fantástica, é uma obra de arte da natureza. Ilha de Fernando de Noronha, Pernambuco, um dos lugares mais belos do Brasil. A beleza
construída pela natureza é gratuita, cheia de vida, de cores e nos inspira bons sentimentos, como o amor, a amizade, a alegria e o romance. O mais interessante é que essa beleza ou belo, que é oriundo da natureza, não criado por mim nem por você, é uma obra criada de forma gratuita, né? E aí o texto vai dizer que ele vai despertar vida e vai despertar cores. E o mais interessante, quando se fala sobre o belo e sobre a beleza nesse contexto da natureza, ele vai inspirar, né? E essa inspiração chega através dos bons sentimentos, né? Olha que interessante, a beleza, o belo, sendo forma de inspiração. Nesse caso, inspiração através daquilo que foi construído pela natureza. Então, os bons sentimentos que ele vai trazer é justamente o amor, a amizade, a alegria e o romance. Quando você olha para uma paisagem dessa, você tem essa percepção de belo, de beleza, nessa perspectiva, tá? Então, você está aí vendo a imagem, como eu já falei, a ilha de Fernando de Noronha, que é em Pernambuco, né? Que é caracterizado como um dos lugares mais belos do Brasil e, por que não dizer, do mundo, né? Então, nós temos aí a ilha de Fernando de Noronha. Então, como eu já falei para vocês, através também do texto, que vai inspirar bons sentimentos, né? Através dessa beleza gratuita que é a natureza. Então, já disse que vai ser o amor, a amizade, a alegria, o romance. Então, sendo a natureza tão bela, podemos afirmar com tranquilidade que a natureza, se não é ela mesma, uma obra de arte, ela produz incríveis e fascinantes obras de arte. Então, ele está argumentando que a obra de arte perfeita que a natureza consegue, ela é expansiva, né? Ela não é limitada. Dependendo da análise feita, essa afirmação pode não ser verdadeira, em se tratando do filósofo que investigaremos nesse capítulo, Immanuel Kant. A natureza não pode ser considerada uma obra de arte. Então, nós vamos agora falar sobre o belo e o feio. Ali do lado eu tenho um quadro, eu tenho uma imagem, aliás, uma escultura de Michelangelo, né, que é uma escultura em mármore, tá? Está na Basílica de São Pedro, no Vaticano, na Itália. Que tipo de sentimento essa obra de arte desperta nas pessoas? Então, o que você sente ao olhar para essa obra de arte? Será que você vai dizer que você tem um sentimento de amor? Você vai dizer que é um sentimento de medo? Enfim, o que você vai dizer olhando para essa obra de Michelangelo? Então, vamos lá. O belo e o feio. Nós, seres humanos, temos a capacidade de construir juízo de fato. Então, nós somos pessoas que estamos construindo esse juízo de fato. Dizer exatamente o que são as coisas e juízos de valor, julgar se algo que é bom ou ruim, agradável ou desagradável, bonito ou feio. Dentre os juízos de valor, podemos extrair mais duas outras formas: o juízo moral e o juízo estético. E nesse último juízo, o estético, que vamos nos ater durante a investigação sobre o pensamento de Kant. Mas antes de darmos sequência, é interessante trazer novamente para vocês. Então, nós temos aqui justamente a capacidade de construir juízos de fato, tá? Dizer exatamente o que são as coisas. Existir juízo de valor, julga-se algo bom ou ruim, né? Aquilo que é agradável ou desagradável, bonito ou feio. Dentre os juízos de valor, podemos extrair mais duas outras formas: o juízo moral e o juízo estético. Então, nós temos aqui e nós falamos um pouco sobre esse juízo estético. Vamos aqui dando sequência. A primeira pergunta a ser feita nesse momento é: o que é a beleza? Para muitas pessoas, trata-se de uma pergunta facilmente respondida. Alguns diriam que é a beleza, tudo aquilo que nos agrada, que nos deixa felizes e que é agradável aos olhos. Outros diriam que beleza é aquilo que nos eleva espiritualmente. Então, nós estamos aqui tratando de um conceito sobre o que é o belo, né? Sobre o que é a beleza. Em um primeiro momento, percebam que alguém ia dizer que seria justamente a beleza é tudo aquilo que nos agrada, ou que nos deixam felizes
e agradável aos olhos. Então aqui é o primeiro. Já o segundo momento, nós vamos perceber que o texto vai nos dizer que outros diriam que a beleza é aquilo que nos eleva espiritualmente. Então, se eu estou bem espiritualmente, eu estou belo, né? Eu estou bem. Mas nós vamos dar sequência para que a gente possa entender e para que as próximas aulas eu e você possamos falar sobre esse assunto de uma forma bem tranquila, sem complexidade. Contudo, se colocássemos essas pessoas diante de determinado objeto e fosse a elas solicitado que o analisassem e chegasse a um consenso quanto à sua beleza, qual seria o resultado? Será que todas elas concordariam sobre a beleza do objeto em questão? Ou será que o resultado da análise seria afirmar que o objeto é feio? Ou ainda, será que essas pessoas entrariam em um consenso a respeito da beleza ou da feiura de tal objeto? Existe um ditado popular que afirma: gosto não se discute. Ele resume bem essa situação. Mas será que ele é verdadeiro? Existem alguns problemas na discussão sobre a questão da beleza que devemos ser levados em consideração quando realizarmos uma análise sobre o belo. Então o texto o tempo todo vem trazendo essa relação do belo, né? Ou muitas vezes também discutir o feio, né? Juízo de valores. E o texto ele dá sequência. Para muitos, o belo encontra-se objetivamente, olha que interessante, nas coisas. Para outros, o belo é subjetivo, ou seja, encontra-se nas pessoas que observam o objeto, sendo o julgamento pessoal intransferível. Então percebam que essa discussão sobre o belo, ela é importante para que eu e você possamos aprender um pouco mais sobre a relação daquilo que eu acho que é o belo e daquilo que você acha que é o belo, né? A forma como nós conduzimos esse momento, né? Pode ser objetivamente em algumas coisas, ou o belo é subjetivo, né? Ou seja, ele encontra-se na pessoa que observa o objeto. Se levarmos em consideração as informações que fizemos até agora, podemos construir o seguinte problema sobre a beleza. A beleza da ilha de Fernando de Noronha encontra-se nela mesma, ou na pessoa que observa. O que a torna tão bela? Então são alguns questionamentos que nós estamos trazendo para vocês nesse exato momento. E é importante trazermos ou traçarmos pontos para discutirmos sobre esse juízo estético, né, ou juízo de gosto, que é apresentado por Kant. Nos próximos encontros nós vamos ampliar essa discussão. E eu deixo para vocês uma reflexão. De fato, o que é o belo? O que você entende? O que deveria ser, em sua concepção, a ideia e o objetivo sobre o belo? Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro.